Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. As maravilhas de Deus. E eu pergunto, quem não quer as maravilhas de Deus? Todos nós queremos as maravilhas de Deus, porque quando a gente recebe as maravilhas de Deus, a gente consegue experimentar da felicidade. Porque a vida com Deus é viver em felicidade. Porque a luta pode ser grande, mas a vitória com Deus é certa. Então, eu peço para você com todo carinho, fique com a gente até o final da mensagem, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas antes disso, eu peço para você com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, dá um like aí, nos ajuda no crescimento do canal. E a outra coisa que eu peço para você é separar um pedacinho de pão, que no final da mensagem nós estaremos clamando a Deus, buscando o poder de Deus para a nossa vida. E eu tenho certeza que se você buscar Deus com fé, na oração, você vai encontrar Deus. Você está ouvindo essa vozinha no fundo da gravação, é meu filho Daniel aqui que está pertinho de mim, mas a gente vai de qualquer maneira. No futuro ele vai ser um grande pregador, mas no momento é só eu que estou pregando. Mas vamos que vamos. As maravilhas de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia, e os pescadores tinham saído deles. Estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão respondeu o mestre: nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando, jogamos as redes. Você vê que, mesmo diante de uma situação difícil, ele acreditou. Porque a fé aos olhos humanos é loucura. Porque qual a probabilidade dele ter uma pesca boa se ele ficou a noite toda sem pescar? A probabilidade era nenhuma. Você vê que ele mergulhou 100% na orientação de Deus. Ele abriu mão da razão e obedeceu a voz de Deus. Muitas das vezes vem aquele pensamento: você vai gastar tempo à toa, para que você vai lá? Você ficou a noite toda e não pescou nada, vai agora lá fazer o quê? Vai perder tempo. Nessas horas vêm os maus pensamentos para confrontar a direção de Deus. E é nessas horas que nós temos que ser firmes na palavra, para que nós possamos experimentar das maravilhas de Deus, para que possamos experimentar dos milagres de Deus. Continuando. Vou repetir. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então, fizeram um sinal para os outros companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. E eles foram encher os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase que afundaram. Você vê que quando a pessoa ela obedece à voz de Deus, ela experimenta de maravilhas. Ela experimenta de coisas que ela nunca experimentou na vida dela. Porque eu tenho certeza
que a experiência de Pedro aqui não foi igual a nenhuma que ele já tinha vivido antes. Então, vale a pena obedecer a Deus. Continuando, quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, pois eu sou pecador. Em outras palavras, ele desceu do pedestal. Tem muita gente que não recebe nada de Deus porque não desce do pedestal. A pessoa se acha porque tem alguma coisa, porque ele poderia se achar porque ele tinha o seu próprio negócio, ele tinha o seu próprio barco, mas mesmo assim ele se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu que ele não era nada. E isso faz toda a diferença. Hoje em dia muita gente não recebe nada de Deus porque se acha muita coisa. É orgulhoso, é orgulhosa e acaba perdendo a bênção. Então, a gente nunca perde por ser humilde, por reconhecer a nossa dependência de Deus. Continuando, repetindo. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. E Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês vão pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Você vê que muitas das vezes, quando a gente se lança nas mãos do Senhor, porque ele se lançou 2 vezes aqui. Ele se lançou para pescar e depois ele largou tudo para seguir a Jesus. E aí muitas das vezes, quando ele tomou a segunda atitude de largar tudo, vem o medo. E aí, como é que você vai sustentar a sua família? Como é que você vai viver agora? Mas o Senhor Jesus falou para ele: não tenha medo. Não tenha medo de obedecer a voz de Deus. Não tenha medo de seguir a direção de Deus. Porque eu tenho certeza que se você obedecer a Deus, você vai experimentar das maravilhas de Deus. Você vai experimentar da bênção de Deus. Porque eles experimentaram das maravilhas e receberam a bênção, receberam o milagre. Você vê que no início aqui do versículo, que fala que a multidão o apertava em volta dele para ouvir a mensagem. Você vê que as pessoas tinham sede de Deus. Elas estavam se esforçando para ouvir a voz de Deus. Hoje em dia não precisa nem muito esforço. Você liga a televisão, você liga a internet, tem sempre um pastor, tem sempre alguém trazendo a mensagem de Deus. Então, não tem muito esforço de você ouvir a palavra de Deus. Mas antigamente, a pessoa tinha que fazer um esforço grande para ouvir a voz do Senhor. E eles estavam ali, perto do Senhor. Eles não perderam a oportunidade de ouvir Deus falar. Olha que coisa forte. Não perca a oportunidade de ouvir Deus te falar. Se você tem a oportunidade de ouvir a Deus, se esforce e ouça a Deus. Porque, infelizmente, um dia a oportunidade vai se acabar. Então, aproveite a oportunidade. E outra coisa interessante aqui é que o Senhor Jesus estava observando que eles estavam lavando a rede. Você vê que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus, ele vê todas as coisas. Ele vê a luta que você tem passado. Ele vê a dificuldade, a injustiça, a ingratidão que você tem passado. E
Se você buscar Deus, pode ter certeza, Deus ele vai mudar essa situação no nome de Jesus. E por isso, vale a pena seguir a direção do Senhor Jesus. Você vê que Pedro, ele obedeceu o Senhor Jesus, ele foi humilde. E fez toda a diferença, porque muitas das vezes ele poderia se envaidecer. Ah, não, eu trabalho com pesca há anos e não vou fazer isso não, porque essa orientação não tem nenhuma chance de se realizar. Ele poderia pensar isso, mas você vê que ele obedeceu a Deus. Ele abriu mão da experiência dele e obedeceu a Deus. Ele abriu mão do que ele acha, do que ele pensa, para ouvir a Deus. Porque vale a pena ouvir a Deus. Porque quando você ouve a Deus, você experimenta de maravilhas como Pedro experimentou. E ele reconheceu que ele não era nada quando ele se deparou com as maravilhas de Deus. Ele reconheceu. E infelizmente tem gente que quer aparentar uma coisa que não é. A pessoa, ela quer aparentar ser certinha, mas na realidade é toda errada. Infelizmente muitas pessoas agem dessa maneira. E isso distancia ela de Deus. Quando a pessoa ela age com hipocrisia, porque Deus ele se agrada da sinceridade. E o diabo usa as pessoas para ser hipócritas, para aparentar uma coisa que não são. Então a gente tem que tomar cuidado. E os discípulos ficaram admirados com a pesca maravilhosa, porque eles pegaram tanto peixe que eles nunca viram tanto peixe na vida deles. E tem uma coisa muito interessante aqui no texto, que você vê que Deus, ele fala, né? Não tenha medo. Se você vê em algumas passagens da Bíblia, o Senhor Jesus falando para as pessoas não ter medo. Porque o diabo, ele age através do medo. E quem tem medo, não tem fé. Infelizmente, a pessoa que se entrega ao medo, ela não vai experimentar das maravilhas de Deus. E você vê que Deus falou para ele, não tenha medo, obedeça às orientações de Deus, as orientações que eu estou falando, que você vai viver o sobrenatural. Você vai viver coisas que ninguém viveu. Se você quer desfrutar das maravilhas de Deus, obedeça a Deus. E você vê que eles deixaram tudo para servir a Deus. Você vê que eles não tinham amor ao dinheiro, porque eles eram donos do seu próprio negócio. Eles eram pescadores, e no caso Pedro, ele era o dono do barco. Mas ele não abriu mão. Ele abriu mão do que ele tinha para servir a Deus, que o que Deus iria dar a ele seria muito melhor do que ele tinha. Mas muitas das vezes a pessoa fica presa ao que ela tem e acaba perdendo as coisas grandes que Deus tinha preparado para ela. E a outra coisa também que a gente vê no texto é que eles chamaram um outro barco para ajudar eles. Você vê a importância da gente ajudar um ou outro. Você vê que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o próximo como a ti mesmo. Você vê que a importância de amar, a importância da gente ajudar as pessoas. E isso faz toda a diferença, isso agrada a Deus. Quando a gente tem um coração pronto para amar, pronto para ajudar aquele que está necessitando de ajuda. E eu queria também aproveitar a oportunidade de falar do livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Esse livro é voltado
para quem quer viver uma vida feliz, para quem quer experimentar das maravilhas de Deus, porque se você colocar em prática o que está nesse livro, pode ter certeza, você vai experimentar das bênçãos de Deus. E se você quiser esse livro de presente, me manda um zap para o número DDD 21 971464279, que eu vou enviar esse livro de presente para você. É só você me mandar uma mensagem: pastor, me manda um presente, que eu vou mandar o livro para você gratuitamente. E aí, quando você receber o livro, se você conhecer uma pessoa que está passando por problema de saúde, pode enviar o livro de graça também para a pessoa, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Então dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, por favor. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o Teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o Teu poder agora e arranca toda maldição, todo mal. Sai daí agora, espírito maligno, espírito que tem levado essa pessoa ao sofrimento, eu ordeno, sai daí agora, anda, em nome de Jesus. Meu Deus, vai queimando agora, vai destruindo agora todo o mal, vai saindo agora toda a maldição. Meu Deus, vai queimando, queima Jesus, queima Jesus, vai queimando agora todo o mal, sai do corpo, sai da mente, todo o mal da vida dessa pessoa agora. Você que está impedindo ela de ouvir a voz de Deus, eu te ordeno, sai daí agora, todo o mal, agora, que saia, no nome de Jesus. Levante o pão para os céus agora, meu Deus, em nome de Jesus. Eu consagro esse pão, meu Deus, que quando essa pessoa comer desse pão, ela irá experimentar do Teu poder. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí com fé, coma aí e receba a bênção de Deus. E peço para você, mais uma vez, com muito carinho, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.